Já estamos de volta. Boa noite para si que só agora está a nos acompanhar. A proteção dos dados pessoais é o assunto do nosso debate de hoje no Ponto de Vista, que conta com a participação do Faustino Varela, presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e do Marco Paulo Silva, advogado e jurista. Doutor Marco, como lidar com o crescente uso de tecnologias de vigilância, como reconhecimento facial e monitoramento online em relação à privacidade dos indivíduos? E obrigado de novo por esta segunda parte deste interessante tema que estamos a debater e aprender muito. Eu considero o seguinte: em primeiro lugar, aí temos de ver um direito fundamental que está aqui em causa. É o direito à imagem. A utilização das novas tecnologias informacionais e comunicacionais, da década de 90 a esta parte, tem havido uma disseminação extraordinária no mundo inteiro. Principalmente, falando do caso específico de Cabo Verde, com a introdução da internet na década de 90, meados de 90, a esta parte houve um crescimento exponencial e uma utilização, se calhar, que muitos não previam. Hoje em dia, quase ninguém não tem acesso às novas tecnologias informacionais e comunicacionais. Eu costumava brincar com os meus alunos e dizer que quando inventaram o telemóvel estava tudo bem, mas depois que resolveram colocar a internet no telemóvel, Facebooks e YouTubes e outras coisas, aquilo estragou tudo. Porquê? Porque o telemóvel o telefone ficou a ser a última das funções, digamos assim, do telemóvel, e as pessoas ficaram a distrair muito em vez de concentrar em coisas mais interessantes. Ora, isso para dizer o quê? A utilização de forma muito alargada, em massa, massiva, das telecomunicações modernas, telemóveis, tablets, iPads, iPhones e com acesso à internet, isso facilitou a circulação de informações sensíveis. As pessoas muitas vezes não compreendem, por exemplo, que a utilização de uma rede social serve para determinados fins lícitos, mas muitas vezes, se não a maior parte das vezes, utilizam para fins ilícitos, nomeadamente para pôr em causa o bom nome das pessoas, para publicar vídeos, imagens que põem em causa a integridade das pessoas, a reputação das pessoas. Portanto, eu penso que a sociedade, digamos assim, as autoridades públicas pecaram neste sentido. Porquê? Porque deveriam preparar os cidadãos no sentido de utilizarem convenientemente as novas tecnologias informacionais e comunicacionais. Porque os cidadãos não foram preparados. Hoje em dia, a sociedade cabo-verdiana, comparada com a sociedade do período pós-independência, evoluiu muito. Nós temos uma sociedade mais informada, temos uma sociedade mais preparada academicamente falando e em termos de conhecimento, mas ainda falta muita coisa que as autoridades podiam fazer. Por exemplo, eu costumo dizer que a educação começa em casa. Por exemplo, quando as pessoas não têm uma boa educação em casa, e utilizam as novas tecnologias informacionais e comunicacionais, muitas vezes de forma errada, pondo em causa a imagem, pondo em causa o bom nome da pessoa. Olha, eu penso que as autoridades deviam ter uma política de sensibilização da sociedade, no sentido de utilizarem bem as tecnologias informacionais. Porquê? Porque têm um poder muito grande. Porque todo mundo hoje em dia tem acesso à internet, às novas tecnologias informacionais e comunicacionais. As crianças mal nascem já têm um telemóvel nas mãos. Por isso é preciso ter cuidado como é que essas informações são tratadas. E com a era digital que vivemos agora, então as autoridades devem estar melhores preparadas. Aliás, aí, como falou muito bem o Dr. Faustino, a lei de proteção de dados foi alterada, teve a última alteração em 2021, exatamente como forma de também
poder ter um maior poder de fiscalização e de controle do uso desenfreado, digamos assim, das novas técnicas. Por exemplo, estou a falar das redes sociais, que são utilizadas pelas pessoas, foram criadas por uma certa finalidade lícita, mas que as pessoas parecem não compreenderam. Por exemplo, o Facebook foi criado porque para a pessoa você socializar, fazer amizades, encontrar familiares, ou seja, ações lícitas. Mas atualmente está a ser utilizado para outros fins, não lícitos. Como muitas vezes, veja, o próprio responsável do Facebook há tempos foi chamado no Congresso americano para prestar contas porque que o Facebook não está a ter uma política de maior rigor no tratamento dos dados que procede, não é? E ele até teve de pedir desculpas públicas no Congresso à Comissão que estava a controlar, a fazer esse controle parlamentar no Congresso americano, porque realmente viu que há um déficit enorme e as pessoas estão a aproveitar desse déficit para divulgarem imagens ou textos, até posts ilícitos. Alguém quer ofender outra pessoa e veja uma pessoa que está em França a ofender outra que está aqui em Cabo Verde. Mensagens privadas. Divulgam sem autorização, né? E às vezes a própria comunicação social falha. Há tempos aconteceu uma situação, um empresário queixar-se de um outro empresário, a comunicação social transmitiu imagens não editadas, digamos assim, sem seguir os padrões normais, por exemplo, cobrir a imagem da pessoa, fazer os procedimentos. Ora, eu penso que isso demonstra que há uma campanha muito forte que o Estado também, aí entra as instituições de ensino, as organizações não governamentais da área dos direitos humanos e também as instituições governamentais de direitos humanos, também porque a proteção de dados é uma questão de direitos humanos, não é? Portanto, e deve haver uma campanha forte no sentido de fazer as pessoas entenderem que as redes sociais não existem para fins ilícitos. Existem para fins lícitos, que são os amigos se encontrarem, você fazer amizade, ou então, se tem uma empresa que quer fazer parcerias com essa empresa que está num outro país e pretende parceiros aqui em Cabo Verde, por exemplo, fazer essa parceria. Portanto, eu acho que aqui o papel das autoridades é muito importante nessa questão. Partilha da mesma opinião, Fausto? Sim, eu partilho e acrescento mais 3 notas. A primeira nota é que praticamente todos os domínios da sociedade hoje estão afetados pela explosão digitais. E isso nós não podemos fugir, é um caminho irreversível. O que é que isso se traduz no dia a dia? Enormes vantagens, nós sabemos. Hoje, por exemplo, uma pessoa sem sair do seu espaço tira uma vez para ser atendida numa instituição. Isso é um fenómeno digital. Exato. Fazer compras, fazer pagamentos de serviços a partir de um equipamento móvel. São vantagens incomensuráveis para a saúde e para a educação. Daí que as tecnologias devem ser aproveitadas, como disse e bem o Dr. Marcos, para atividades lícitas. Eu nem sequer vou falar das atividades ilícitas. Vou falar, nessa minha segunda nota, dos riscos que a sociedade tem de ter presente, que tem que ver com o tratamento das suas informações. Hoje, felizmente, em Cabo Verde, há uma penetração grande da conectividade em termos de internet. Exato. Praticamente, não tenho aqui os dados estatísticos, mas mais de 80%, 90% da nossa população hoje, mesmo a população idosa, tem um telemóvel, um smartphone com acesso à internet. Mas as pessoas têm que ficar a saber que desde o momento que liga a internet até a sua saída, há um risco grande. Todas as atividades que vão fazendo ficam registadas. Ou seja, há alguém por detrás a registrar isso. Site que a pessoa pesquisa, produtos, etc, etc. E isso, associando
A velocidade da internet hoje e a capacidade das tecnologias de tratar grande quantidade de informações gera aquilo que se chama de Big Data, grandes quantidades de dados. E o tratamento desses dados em grande quantidade, a uma velocidade vertiginosa, pode representar um risco enorme para um conjunto de direitos e liberdades fundamentais, entre os quais, por exemplo, o direito à liberdade. Imagine, do ponto de vista económico, o que é que nós estamos a assistir hoje com o tratamento desenfreado de dados em grande quantidade? Uma limitação da liberdade de escolha. Por quê? Porque o que está por detrás das redes sociais ou das grandes plataformas, ou essas plataformas sobrevivem de anúncios, sobretudo. Então, o que é que fazem? Fazem anúncios personalizados e mandam para um público-alvo também já estudado. Isso faz com que há uma predição, ou seja, uma previsão do comportamento desse público-alvo e condiciona também esse comportamento. Leva com que a pessoa perca a liberdade de escolha. Exato. Mas a situação mais agravante tem que ver com o público-alvo menor. Porquê? Porque aí a personalidade está em desenvolvimento, ou seja, poderá haver um risco enorme de pôr em causa um direito fundamental que é o desenvolvimento da personalidade. Exatamente. E mais do que isso, nós temos que ter em atenção que poderá haver organismos de vícios, sobretudo para os jovens. Vícios de jogos, vícios da própria prostituição dura. Isso tendo em conta o tratamento dos dados desse público-alvo que é feito pelas plataformas. Uma terceira nota que eu queria, para terminar, tem a ver com o ponto de vista político e ideológico. Por exemplo, o Marco deu exemplo do chamamento ao Congresso do CEO do Facebook, agora Meta, tinha que ver sobretudo com a disponibilização das informações pessoais para efeitos eleitorais. Hoje é possível, e nós já vimos no caso do Brasil, Brexit, também nos Estados Unidos, que é possível que haja publicidade, ou seja, divulgação de ideias eleitorais ou ideias político-ideológicas direcionadas para um público-alvo específico. E isso vai fazer com que esse público-alvo perca a liberdade de conhecer todo o espectro político à sua volta. Daí o tal populismo ou a própria finalização numa determinada ideia política, a pessoa não consegue ver ao lado. É um risco que nós corremos. E pego também numa questão bastante importante que vale ressaltar, que uma pessoa, quando acessa um site, aparece uma caixinha com se aceita todos os cookies, por exemplo. Às vezes a pessoa nem lê todas as informações e acaba aceitando isso. Não, exatamente. Nós aqui, mesmo nas redes sociais, há termos de privacidade que nós devemos ler e podemos aceitar umas condições, não aceitar outras, podemos não aceitar nenhuma das condições presentes. Agora, o que disse bem é que nós não lemos os termos de privacidade. Isso é um erro. É um erro da nossa parte, mas também os termos estão feitos com letras pequeninas que parece-me que não foram feitos para uma pessoa ler. Mas, de todo modo, nós temos que ter esse cuidado. Daí a educação da sociedade. Nós temos que ter esse cuidado. Por exemplo, nas redes sociais, nós podemos ter uma rede, o nosso perfil mais limitado para um determinado grupo de pessoas, não deixar a nossa página aberta para o público em geral. Quer dizer, há um conjunto de conhecimentos que nós temos que ter para que possamos também não estar a disponibilizar os nossos dados
porque o dado hoje, o dado pessoal hoje é um ativo muito importante para a inteligência artificial, mas isso nós não podemos duvidar disso. Vamos falar disso dentro de instantes. Está certo. Momento para mais um intervalo e a seguir vamos retomar o debate com pontos de vista sobre como deve ser a atuação em caso de irregularidades no tratamento de dados dos titulares.